nós vamos trabalhar com os números complexos. Quando se fala em números complexos, tem que se ter claro que é um novo conjunto numérico. Até então, vocês conhecem os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Até então, vocês trabalharam com esses 5 conjuntos, com as operações com esses conjuntos, né? Todo o arsenal que vem junto, seja de propriedades, seja de operações, seja de resolver equações dentro desses conjuntos. O que nós vamos trabalhar agora é os complexos. E os números complexos, também chamados de números imaginários, surgiram a partir de uma necessidade. Eles são muito recentes, né? Historicamente, eles surgiram aí por volta entre 1500 e 1700. Quer dizer, é um conjunto que surgiu muito recente. Se você comparar com os números naturais, inteiros, racionais, enfim, eles surgiram praticamente junto com a humanidade, né? Quando nós começamos a viver em sociedade. O objetivo e a criação desse número é para resolver, e surgiu com o objetivo para resolver um caso específico de equação. Principalmente quando você trabalha com uma parte de elétrica e eletrônica. Surgiram equações que eu precisava resolver uma raiz quadrada de um número, de um radicando negativo. O que se fez? Se criou, a partir daí, uma forma de resolver. Por quê? Porque essa raiz e essa resolução da equação fazia parte de um problema de aplicação. Então eu estava aplicando no dia a dia e eu precisava resolver essa equação. Aí foi-se criada essa estratégia para resolver essa situação. Bem, aí surgiram, e até a gente chama, né, dos imaginários. Por quê? Surgiu a partir de uma criação. Imaginamos um valor para resolver a equação. E a partir daí se criou todo um processo de operações e como se resolve raiz, como se resolve equação, enfim, como se resolve multiplicação, adição, subtração, com números desta maneira, que são os complexos. A ideia básica do surgimento é essa equação. Observe aqui, se eu tenho x² mais 4 igual a 0, como é que eu resolvo essa equação? Eu vou fazer x² igual a menos 4, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Dentro dos números reais eu não tenho como resolver isso. Foi-se criada uma forma de resolver. Criou-se uma unidade imaginária e a partir dela objetivou-se resolver. Ou seja, criou-se a unidade imaginária e a partir dessa unidade imaginária estabeleceu-se que a unidade imaginária ao quadrado vale menos 1. Então, eu vou ter que isso aqui é o mesmo, né, que 4 vezes o menos 1. Certo? Menos 1 é i quadrado. Então, isto é o mesmo que raiz quadrada de 4i quadrado. E aqui eu posso resolver. Eu vou ter que x é mais ou menos 2i. Esta é a solução desta equação, dentro do conjunto dos números complexos. Tá? Não mais dentro do conjunto dos números reais. Lembrando, os números complexos vão envolver todos os números que nós conhecemos até hoje. Tá? Bem, alguns tópicos aí dos números complexos. Tá? Nos números complexos nós anotamos o número i. Isso é considerado um número, mas ele não tem valor. Tá? Não tem como encontrar o valor de i. I a gente chama de unidade imaginária. Tá? E para resolver essas situações, estabeleceu-se que a unidade imaginária ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Bem, a partir daí,
né, desse estabelecimento da unidade imaginária e da relação entre elas, foi se criado algumas relações, enfim. Observe, número imaginário é todo o número na forma A mais BI, sendo A e B números reais. Então eu vou ter A mais BI. Aqui são números, né? 2 mais 3i, 1 menos 4i, enfim. São números que se apresentam desta forma. Aqui é a forma de um número imaginário. O conjunto dos números complexos é indicado por C com a barrinha. Então vocês têm naturais, N com a barrinha, inteiros, Z com a barrinha, racionais, o Q com a barrinha, irracionais, o Q com a barrinha e o apóstrofo, reais, o R com a barrinha, e C com a barrinha, complexos. De modo que o conjunto é A mais BI, sendo A e B números reais. Forma algébrica de um número complexo. A forma algébrica de um número complexo é Z igual a mais BI. Sempre, quando eu vou escrever um número complexo, ele vai aparecer Z, W, T, enfim, para indicar que é um número complexo. Então eu tenho Z igual a mais BI, sendo A parte real e o B a parte imaginária. Tá? O I é a unidade imaginária, tá? Que não tem valor. Aqui, quando a gente tem o número complexo, nós podemos classificar ele de três formas. Nós podemos ter número imaginário, né? Quando o A é diferente de zero e o B também é diferente de zero. Então, um número dessa forma, Z igual a 2 mais 3i, é um número imaginário. A gente pode classificar ele também como imaginário puro. Imaginário puro é um número complexo que não tem a parte real. Ou seja, que a parte real é zero e a parte imaginária é um valor qualquer. Tá? Poderia ser positivo ou negativo, enfim. Tá? Então, nesse caso aqui, Z igual a 5i, eu não tenho a parte real, eu não tenho A aqui. Isso significa dizer que ele é um número imaginário puro. Ou também eu posso classificar ele como sendo um número real. Número real é quando não tem a parte imaginária, ou seja, quando B é zero. Nós temos aqui Z igual a 2. Esse é um número real. Então nós temos três classificações. Imaginário, quando tem parte real e parte imaginária. Imaginário puro, quando tem apenas a parte imaginária e a parte real é zero. Ou real, quando a parte imaginária é zero e a parte real é um valor qualquer. Tá? Que poderia ser também, inclusive, zero. Igualdade de números complexos. Dois números complexos são iguais quando possuem parte real iguais e parte imaginária iguais. Então, para que eles sejam iguais, parte real tem que ser igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. A ideia é de ser dois números iguais. Tá? Tranquilo. Um outro conceito é o número complexo conjugado. O complexo conjugado a gente usa muito para a divisão de números complexos. Se eu tenho um número complexo qualquer, A mais BI, o conjugado que nós indicamos por Z com esse traço, tá? Então, isso indica que é o conjugado do número complexo. O conjugado tem a parte imaginária oposta. Então, se eu tenho A mais BI, o conjugado vai ser A menos BI, certo? Ó, vejam aqui dois casos. Se eu tenho o complexo 2 menos 3i, o conjugado dele vai ser 2 mais 3i, parte imaginária oposta. Se eu tenho apenas um imaginário puro, eu vou ter 5i como número complexo
a parte imaginária vai ficar oposta no conjugado. Então eu vou ter menos 5i. Se eu tivesse apenas um número real, ele vai ficar igual. Porque no conjugado, o que eu tenho que trabalhar com o sinal oposto é a parte imaginária. A parte real permanece igual. Vamos aos exemplos. O primeiro, determine o valor de A para que o número imaginário, né, que é A quadrado menos 4 mais A menos 2i, seja imaginário. Quando é que um número é imaginário? Quando o A e o B são diferentes de zero. Então aqui eu devo considerar isso. O A é A quadrado menos 4 e o B é A menos 2. Parte real, parte imaginária. Parte real diferente de zero, parte imaginária diferente de zero. Então nós vamos fazer que A quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, A quadrado diferente de 4, A diferente de mais ou menos 2. Bem, se nós analisarmos aqui, A menos 2 tem que ser diferente de 0. Daí, A diferente de 2. O que é que satisfaz as duas? O 2. Porque 2 quadrado menos 4 dá 0. Não pode ser. E 2 menos 2 dá 0. Não posso ter 0. Só que eu não posso ter o menos 2 também. Porque menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, qual é o valor, ou quais são os valores de A para que o número seja imaginário? O A não pode ser, aí vocês podem colocar A pertence aos reais ou A pertence aos complexos, tal que o A tem que ser diferente de mais ou menos 2. Tá? Esta é a resposta. Aqui tanto faz, reais ou complexos. Tá? Normalmente, a partir de agora, vai aparecer sempre complexos. A letra B. Esse número aqui seja imaginário puro. Quando é que um número complexo é imaginário puro? Quando a parte real é 0 e a parte imaginária for diferente de 0. Então, eu vou ter A quadrado menos 4 igual a 0. A quadrado igual a 4, A igual a mais ou menos 2. Significa dizer, se eu substituir mais 2 ou menos 2 aqui, vai dar 0. Tá? E aí, eu vou ter que o A menos 2, que é a parte imaginária, não pode ser 0. Então, o A tem que ser diferente de 2. Ó, qual é o valor de A para que esse número complexo seja imaginário puro? O A tem que valer menos 2, porque se eu substituir aqui por menos 2, vai dar 0. E se eu substituir aqui por menos 2, não vai dar 0. Agora, ele não poderia ser 2, porque 2 substituindo aqui dá 0. Então, o A, nesse caso, o A é o menos 2, tá? O exemplo 2 determina os valores de n e n para que Z1, 2n mais n mais 5i, e Z2, 6 mais n mais n i sejam iguais. Quando é que dois números complexos são iguais? Quando parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Qual é a parte real deste primeiro aqui? 2n mais n. Parte real do segundo, 6. Então, eu vou ter que 2n mais n é 6. Qual é a parte imaginária deste? 5. A parte imaginária deste é m mais n. Então, m mais n igual a 5. Chegamos a um sistema. Como é que eu resolvo esse sistema? Posso multiplicar a segunda por menos 1. Aí nós vamos ter 2n mais n igual a 6,
menos n igual a menos 5. Cancela o m com o n, fica m igual a 1. Se o m é 1, posso substituir aqui e encontro o valor do m. Então eu vou ter 1 mais n igual a 5. n é igual a 4. Então, quais são os valores de n para que os números complexos sejam iguais? M vale 1, n vale 4. Se nós substituirmos aqui o m e o n por valores 1 e 4, eu vou encontrar que os números complexos serão iguais.